Vamos aprender sobre termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica. Aula de hoje, trabalho. Já quis entender sobre isso? Então espera a vinheta que eu te conto. Na aula de hoje, nós vamos começar a entender a primeira lei da termodinâmica. Nós já sabemos o que são os gases ideais, quais são as variáveis e como elas se comportam. Vamos imaginar a seguinte situação, então. Eu tenho aqui uma fonte de calor e essa fonte de calor vai fornecer calor para um gás ideal, que está inicialmente a uma pressão P1, volume V1, temperatura T1. O que vai acontecer? As moléculas desse gás vão se agitar. E esse gás, desde que esse cara não esteja preso, tende a empurrar o êmbolo para cima. Olha que interessante. Ele vai empurrar o êmbolo. Mas, ô professor, o que é êmbolo? Boa pergunta. O êmbolo é essa tampa que o recipiente tem. Então, nesse caso aqui, temos um êmbolo móvel. Ah, Virgílio, mas ele não pode se mexer de graça, né? Boa observação. Nada pode se mexer de graça. Nós aprendemos na segunda lei de Newton, tá certo? Que para um corpo ter o movimento alterado, é necessário que a gente tenha a aplicação de uma força. Ah, professor, então temos aí uma força. Temos uma força aplicada em vários pontos deste êmbolo. Este êmbolo móvel, ele tem uma área. Ah, Virgílio, mas força sobre área? Nós vimos lá na aula passada, não foi? Força sobre área é pressão. Bom, essa força desloca o êmbolo para cima. Se desloca o êmbolo para cima, então a gente tem um movimento, a gente tem um deslocamento. E nós aprendemos lá atrás no nosso curso que quando a força promove um deslocamento, a gente tem trabalho. Nossa, Virgílio, então nós temos trabalho. Temos trabalho. Esse gás realiza trabalho. Bom, lógico, se eu fizesse um movimento contrário, eu teria trabalho realizado sobre o gás. Mas nesse caso aqui, é o gás que está realizando o trabalho e empurrando esse êmbolo para cima. Ah, então tá, Virgílio, então eu entendi. A quantidade de calor, ela virou trabalho. Exato. Mas não de graça, porque essa agitação das moléculas aqui fez com que parte da energia do calor servisse para o aquecimento das moléculas, para mudança de temperatura. Então, aparece aqui uma segunda grandeza, uma terceira grandeza, chamada de variação de energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica, que parece simples, mas ela só é simples quando a gente entende cada partezinha dela. Então, num primeiro momento, nós vamos entender o que é trabalho. Bom, lá atrás na mecânica, você lembra que trabalho de força constante, olha só, trabalho é força vezes o deslocamento. Ah, Virgílio, mas eu lembro também que se eu tivesse uma força variável, então o trabalho seria a área desse gráfico, hein? F dfx dx. Bom, deixa aí só um pouquinho, já vou apagar aquela parte, tá? O que é força? Ah, eu acabei de te dizer que a pressão
é força dividido pela área, não é? Então, a força também é pressão vezes área, vezes o deslocamento. Lá no ensino fundamental, você aprendeu que área da base vezes altura é volume. Então, a gente tem que o trabalho de uma força ou pressão constante é pressão vezes a variação de volume, P delta V. Ou seja, esse cara aqui, variação de volume. Esse aqui, a pressão. A pressão não precisa variar para ter trabalho, tá bom? Agora, o volume sim. Então, esse sujeito aqui é a pressão. Vamos entender algumas coisas? Bom, se eu tenho uma variação de volume positiva, eu tenho então o gás em expansão. Se a variação de volume é positiva, então eu tenho certeza que o trabalho é positivo, o trabalho é realizado pelo gás. Se a variação de volume é negativa, nós temos então uma compressão. Em uma compressão, o trabalho é realizado sobre o gás. O trabalho é negativo. Se a variação de volume for igual a zero, nós temos uma transformação isométrica. Transformação isométrica. Numa transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, a gente tem o trabalho igual a zero. Então, ele não realiza trabalho, tá bom? Bom, e se a força for variável? Se a força for variável, a gente tem que pedir socorro ao cálculo diferencial. Nós vamos falar sobre integral, tá bom? Bom, a gente tem que pedir socorro para isso. No ensino básico, no ensino nosso aqui, quando a força é variável, nós simplesmente trocamos isso aqui por um numericamente igual à área. Basicamente, é como se eu pegasse cada trechinho desse aqui bem titico, ó, e fizesse FD. Ah, eu vou fazer desse ponto. Ah, eu vou fazer desse ponto. Ah, eu vou fazer desse. Eu vou dividir essa reta em infinitos pontos. Uma vez que eu consiga dividir essa reta em infinitos pontos, eu vou calcular o trabalho para cada um desses infinitos pontos e vou somar tudo. Ah, entendi. Então, é só você calcular esta área. Mas olha só, área é medida de superfície. O trabalho não é medida de superfície, o trabalho é medida de energia. Por isso que a gente usa numericamente igual. Então, se você for colocar isso em uma prova, não pode esquecer, tá bom? Esse sujeito aqui é numericamente igual. Bom, se você não quiser colocar o símbolo da integral, você vai colocar isso. Mas é claro, numericamente igual, mas Virgílio, nós estamos falando de termodinâmica. Ah, então você vai alterar isso aqui, ó. Você vai colocar aqui volume e aqui você vai colocar a pressão. Geralmente a pressão é Newton por metro quadrado ou Pascal e o volume é em metro
cúbico. Vamos só acelerar aqui para deixar a lousa completa? Vem comigo, ó. Então é isso, olha. A quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna, o que nos dá a primeira lei da termodinâmica, que nós estamos quebrando. Primeiro, vimos o trabalho, que depende da pressão e da variação de volume, ou se você tiver um gráfico, ele é numericamente igual a este gráfico de pressão e volume. A energia interna, ou a variação de energia interna, é o assunto para a nossa próxima aula. Mas, antes disso, vamos resolver alguns exercícios de trabalho? Vem comigo, vamos lá. Essa questão que aparece aí para você diz o seguinte: uma máquina executa o ciclo representado no gráfico. Se a máquina executa 10 ciclos por segundo, qual a potência desenvolvida? Olha que interessante. Então, eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume, tá certo? Isso é uma máquina térmica. Como é que eu calculo o trabalho dessa máquina térmica? Porque daí você me pergunta, Virgílio, por que calcular o trabalho? Ué, porque a potência, que é o que o exercício quer, é o trabalho sobre o tempo. E como é que calcula o trabalho nesse exercício? Ah, é só fazer a área do gráfico, perfeito. Então, vamos fazer a área do gráfico? Ah, vamos, olha. O trabalho, então, ele é numericamente igual à área. Essa figura, base vezes altura. A base dessa figura é 0,2 e a altura, olha só, de 1 até 5, 4 vezes 10 à quinta. Então, a gente tem que o trabalho vale 0,2 vezes 4, 0,8. 0,8 vezes 10 à quinta joules. Sabendo o trabalho, eu consigo determinar a potência. Por quê? Porque ele faz isso 10 vezes em 1 segundo. Então, se eu disser que o tempo é 1, o trabalho total vai ser isso multiplicado por 10. Ah, então o trabalho total vai ser 8/10 à quinta joules. Exato. Então, 8 vezes 10 à quinta joules por 1 segundo vai dar uma potência igual a 8/10 à quinta watts. Beleza? Vamos mais um? Vamos lá. Essa questão, presta atenção na leitura dela. Um balão esférico de 3 metros de raio deve ser inflado com um gás ideal proveniente de um cilindro. Admitindo que o processo ocorra sem variação de temperatura, ou seja, isotermicamente, que o balão esteja inicialmente vazio e que a pressão final do conjunto seja atmosférica, determine o trabalho. Bom, para você fazer isso, você tem que fazer trabalho. Então vamos lá, olha. Trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Porque ele disse que a pressão é atmosférica. E o volume, vamos lembrar, né? Que ele está vazio no início, então é o volume final, volume da esfera. O trabalho, então, vai ser 1 vezes 10 à quinta, multiplicado pelo volume da esfera, que é... Ó, você pode até fazer assim, ó, V menos V0. Lembrando que o V0 é 0, ele está vazio. Então, 1 vezes 10 à quinta vezes o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Ah, então tá. Então vamos fazer aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta vezes
4/3 de π 3, 1 vezes 3 ao cubo. Fechou? E aí isso aqui vai dar quanto, então? Vamos fazer, ó. O trabalho vai ser, um desses 3 vai embora com esse, então vai dar, olha, 4 vezes 3,1 vezes 9. 4 vezes 3,1 vezes 9, 10/5. Dá esse valor, você faz aí na calculadora, dá mais ou menos 112 vezes 10/5 ou 1,12 10/7 joules. Essa é uma questão recorrente nos vestibulares. Ela é simples, o enunciado às vezes parece estar complicado, mas é uma questão simples. Vamos mais uma? Vem! A próxima questão, olha que interessante. Ele fala assim: 1 mol de um gás ideal é aquecido a pressão constante, passando da temperatura de 300 para 350 Kelvin. O trabalho realizado pelo gás durante esse processo é aproximadamente... E aí ele pede quanto é o trabalho. Então a gente tem o número de mols, que vale 1. A temperatura inicial 300 Kelvin, a temperatura final 350 Kelvin. O R, ele diz que vale, olha só, 8,31 joule por mol Kelvin. E ele pergunta o trabalho. Então ele vai perguntar o trabalho. Ele diz que a pressão é constante. Então o que você vai lembrar? Senhor, aqui é até simples, vai, porque o trabalho é P delta V. E P delta V mantendo a pressão constante, é NR delta T. Tá vendo? O número de mols é 1. 8,31 multiplicado por 350 menos 50. Então, a gente tem que isso é 8,31 vezes 50, que dá 415,5 joules. Essa também é uma questão recorrente porque envolve a equação geral dos gases, que é a equação de Clapeyron, junto com a equação do trabalho. Bom, é isso. No mais, o trabalho aparece dentro dos exercícios de primeira lei da termodinâmica, que a gente vai ver num outro momento. Então, muito obrigado. Até mais.